Fala pessoal, seja bem-vindo ao GR Podcast Saúde e Performance. Hoje eu vim trazer para vocês 10 ações para você melhorar a sua saúde, melhorar o emagrecimento e sua performance. Então, lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva aí, já ativa o sininho de notificação, porque sempre tem conteúdo bom, tá? E sempre voltado para isso, voltado para a saúde, para performance, para melhorar a qualidade de vida, tá bom? Então vamos lá. Aproveitando aí, antes de começar, já pega um papel e caneta para você já ir anotando tudo para começar a colocar em prática logo hoje mesmo, tá certo? Essas 10 ações são ações simples que você consegue colocar em prática a partir desse momento que você já ter consciência dessas ações, tá certo? Então vamos lá. Primeira ação, muito importante. A gente vai focar no emagrecimento e na performance, tá? Primeira ação que você pode colocar em prática já, que tem um papel muito importante no processo de emagrecimento, que é o treino de força, né? Os treinos de musculação. Embora pareça ser contra-intuitivo isso, né? Mas os exercícios de força são essenciais para o processo de queima de gordura, de emagrecimento. Então é a velha e boa musculação, os treinos que você consiga gerar resistência. Você pode fazer esses exercícios, por exemplo, com elásticos, usando o peso do próprio corpo, mas tendo progressões de intensidade. Então, treinos de força. Geralmente a indicação é que você faça pelo menos aí 3 vezes na semana desses treinos de força. Então você pode fazer intercalando um dia sim, dia não, um dia sim, dia não, né? E esse treino de força vai fazer com que tenha a manutenção da massa muscular, você até consiga aumentar essa massa muscular no processo de emagrecimento. E isso é muito importante. Então, um dos pontos para o processo de emagrecimento sustentável é esse treino de força, 3 vezes na semana. Beleza? Vamos lá para o segundo, que é fazer uma atividade cardiovascular. A gente treina a parte dos músculos, mas tem que treinar a parte do coração também. Esses são exercícios cardiovasculares que a gente fala, são os exercícios que elevam a sua frequência cardíaca. Então, seja num ritmo contínuo ou seja num ritmo intervalado. E aí já entra nos métodos de treino, tá? Mas em si, são pelo menos de 2 a 3 vezes na semana de exercícios cardio. Então você pode fazer caminhada, esteira, corrida, bicicleta, natação, dança. São várias atividades aeróbicas, tá? E aí que vai modificar também a questão dessa intensidade, né? Quando a gente faz uma atividade cardiovascular de baixa intensidade, é uma atividade mais longa, então vai durar mais tempo. Quando a gente faz uma atividade cardiovascular numa intensidade maior, aí geralmente a gente faz um tempo mais curtinho, um tempo menor, tá? Que entra os HIITs, os treinos intervalados, tá? Mas em si, para o processo de emagrecimento, a gente usa os dois modelos de exercícios cardiovasculares, de treinos cardiovasculares no processo de emagrecimento, então vai mudar de acordo com o nível de condicionamento que você está e da estratégia que está sendo usada. Então, em si, 2 a 3 dias na semana de exercícios cardiovasculares, exercícios que elevam a frequência, tá bom? Esses exercícios, qual o papel deles no emagrecimento? Vai acelerar o seu metabolismo, vai ativar a queima de gordura do seu corpo. Então, esse tipo de exercício intervalado vai fazer com que o seu corpo continue queimando gordura por mais tempo depois do treino. Então, eleva o gasto calórico, o gasto de energia, e aí a gente potencializa esse processo de emagrecimento. Bom? Terceiro ponto. Esse é um ponto importante, né, que é a ingestão ideal de proteína durante o dia. A proteína geralmente é um dos alimentos que as pessoas têm mais dificuldade em ingerir. São alimentos que saciam mais. Então, a ingestão ideal de proteína durante o dia faz muita diferença no processo de emagrecimento, justamente por essa questão. Além de ajudar na parte muscular, né, que é a reconstrução da fibra muscular, que é reconstruir e manter essa massa muscular no seu processo de emagrecimento, é essa saciedade, né? São nutrientes essenciais para o corpo. Vai ficar mais saciado. E quando você soma a quantidade ideal de proteína que você precisa no dia com a quantidade que a pessoa ingere, geralmente, na maioria das vezes, as pessoas conseguem ingerir a quantidade certa, né? E como que eu sei a quantidade certa que eu vou ingerir para mim? Geralmente, quem faz esse cálculo é nutricionista, levando em consideração aí os seus treinos, a sua rotina e o seu peso corporal. Então, cada pessoa tem uma quantidade certa para ingerir de proteína. Geralmente vai variar em torno de 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal. Então, a nutricionista faz esse cálculo
para ser mais assertivo, tá certo? Então, a ingestão de proteína. O que são as proteínas disso? São as carnes, derivados de leite, peixe, feijão, tudo são proteínas. São alimentos que vão saciar bastante e, como eu falei, na constituição da parte muscular. Quarto ponto é um que as pessoas mais negligenciam hoje, né? Ainda mais com a era da internet, com o celular, que é o sono, né? O sono é reparador. Então, o sono está totalmente ligado aí à recuperação muscular, à recuperação do corpo, ao estresse. Então, é um dos pontos bem negligenciado e que precisa dar atenção para isso. Então, a pessoa dorme pouco, no outro dia ela não tem disposição para nada, levanta já cansado, aí não tem disposição para treinar, não tem disposição para trabalhar, não consegue pensar direito, né? O raciocínio fica mais lento. Então afeta em tudo, principalmente no metabolismo. Então o metabolismo às vezes já está lento, vai tender a ficar mais lento ainda. Então negligenciar o sono, né, é algo que já pode começar a colocar em prática hoje. Negligenciar o sono influencia demais, demais mesmo. Né? Perder uma noite de sono, dormiu mal no outro dia, tá cansado, não consegue fazer nada direito. Né? Vamos lá, quinto ponto é outro também, né? As pessoas negligenciam muito e faz muita diferença no processo de emagrecimento também, que é a ingestão de água ideal diariamente. Então, geralmente, né, a Organização Mundial da Saúde, ela nos fala que o ideal seria em torno de 35 ml por quilo corporal, de 35 até 50. Então, é bem simples de você fazer esse cálculo. Pega o seu peso, Gilson, peso 60 quilos. Eu gosto de fazer o cálculo com a média aí de 40 ml por quilo corporal. Não vai dar nem muita água, nem pouco. Então, 40 ml vezes 60, você vai, 4 vezes 6, vai dar 2,4 litros de água por dia, uma pessoa que pesa 60 quilos. Então, cada pessoa vai ter a sua quantidade certa de água, né? Então, faz esse cálculo de 35 a 50 ml de água por quilo corporal, tá certo? Existem estratégias que eu faço hoje, dentro do meu método GR híbrido de treinamento, estratégias só utilizando a água para acelerar o processo de emagrecimento, de queima de gordura, redução de medida. Então, só usando a estratégia com a água para poder melhorar nesses quesitos de queima de gordura e de emagrecimento. Então, para você ver como que a água é tão importante. Nosso músculo, por exemplo, né, a maior composição do nosso músculo é de água. Então, precisa de água para recuperar a musculatura, água para controlar a temperatura do corpo, água para acelerar o metabolismo. Então, a maioria do nosso funcionamento do corpo exige da água, precisa de água. Então, é um componente essencial e precisa dar atenção para isso. Certo? Estamos no sexto ponto. Sexto ponto o sexto e o sétimo estão interligados. Que o sexto evitar... o sexto é priorizar alimentos naturais. E o sétimo é evitar ultraprocessados. Então, um está interligado com o outro. Né? Alimentos naturais. Quanto mais serem alimentos que a gente consiga tirar da natureza e comer, melhor. Né? Aí entra a questão da suplementação da pessoa. Fala, preciso de suplementar ou não? Então, quando a gente consegue tirar todos os nutrientes necessários do alimento natural, melhor ainda. Por exemplo, se eu como a carne, eu estou ingerindo proteína. Se eu tomo whey protein, eu estou ingerindo proteína. Só que se eu tiro essa proteína do alimento, é bem melhor, bem mais benéfico, mais natural. Tá? Então, assim, quanto mais a gente evitar ultraprocessados e tentar tirar do alimento em si, melhor, mais saudável. Né? E o sétimo já entra nessa questão de evitar ultraprocessados. Então, ultraprocessados geralmente não tem poucos nutrientes, conservantes, corantes, isso tudo vai afetando a nossa saúde. Então, a regra é que eu sempre falo, vai para o alimento saudável e evite ultraprocessados. Tenta pelo menos 80% da sua alimentação ser mais seletiva com relação a isso, mais seletiva a ser um alimento natural, né, que vem da natureza. Certo? Oitavo ponto, manter uma rotina consistente. É aí que pega. Muitas pessoas querem começar um processo de resultado e elas às vezes querem fazer tudo perfeito, quer treinar muito, muito, muito pesado, um tempo maior, durante um tempo, e ela não consegue manter isso, não é sustentável.
Então é mais importante você conseguir manter uma rotina que você consiga sustentar a longo prazo do que você fazer muito, tentar fazer perfeito e não conseguir manter isso. Então faz o possível, faz o que você consegue manter isso. Eu consigo fazer tal horário, tal tempo, em tal lugar durante um ano. Beleza, ótimo. Então você vai conseguir ser consistente. Agora, eu consigo fazer só num mês, só nas minhas férias. Aí vou aproveitar e vou malhar muito, vou malhar pesado, mas depois desse mês você não vai conseguir fazer mais, aí não adianta. Então procure fazer uma atividade que encaixe na sua rotina, separe um horário para aquilo, um local próximo da sua casa, próximo do seu trabalho, que aí você vai conseguir encaixar e tornar isso natural no seu dia a dia. Então vai ser mais uma atividade da sua rotina, mais uma atividade do seu dia. Isso faz muita diferença para você ser consistente. Então, mais importante do que ser uns treinos perfeitos, são treinos feitos, né, em longa duração, né, em longos períodos. Então, fazer um mês, 2 meses, 3 meses, conseguir manter isso de forma consistente. Faz diferença para os resultados e você vai se motivando cada dia mais, vendo que você consegue, vai quebrando as barreiras, vai conseguindo evoluir aos pouquinhos, e aí vai cada vez ficando mais motivado e os resultados vêm como consequência. Então faz muita diferença. 9, anota aí, 9 é gerenciar o seu estresse. Né? Com essa correria de hoje, o dia a dia, a gente cada dia está mais estressado com muita coisa, trânsito, fica doido, muito trabalho, muito serviço, serviço para casa. Então tentar gerenciar isso faz muita diferença. Por quê? O estresse vai afetar o seu sono, como a gente falou lá, que é um dos pontos principais também. O estresse já afeta na sua rotina, já afeta na sua alimentação, e aí vai virando aquela bola de neve. Então tentar gerenciar isso, né, faz muita diferença. Gerenciar isso no dia a dia, autoconhecimento, trabalhar isso, leitura de livros que ajudam para o autoconhecimento, terapia, faz muita diferença para você aprender a gerenciar isso. Se conhecer melhor e ver o momento que está cansado, o momento que está estressado, opa, preciso de parar, preciso de fazer uma atividade para me relaxar a cabeça, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma leitura, fazer algo que eu gosto de fazer para relaxar um pouquinho a cabeça. Então, gerenciando isso faz muita diferença também. E o número 10, que é acompanhar a evolução. Então, esse aqui também tem até uma pegadinha nele, porque as pessoas elas tentam gerenciar, acompanhar essa evolução somente de uma forma, somente avaliando a balança. Então, ela sobe na balança todo dia e vai acompanhando isso. Isso não é acompanhar a evolução, né? Quando a gente olha só o peso na balança, existem algumas pegadinhas ali, né? O peso ele é muito amplo. Então, acompanhar a evolução é você tirar foto, você acompanha na roupa se ela está apertada, se ela está ficando larga, como que está, foto de antes e depois, pode tirar semanal. Você pode acompanhar também, o interessante é que seja feita uma avaliação física completa, onde você vai avaliar músculo, avaliar gordura, avaliar toda a composição, avaliar a água do corpo. É uma avaliação bem completa que vai te ajudar a acompanhar essa evolução de verdade. Então, avaliar a questão também de rendimento nos treinos. Opa, semana passada eu estava treinando com essa carga, estava bem difícil. Essa semana já está mais tranquilo. Antes eu fazia esse movimento, antes eu não fazia esse movimento, agora eu já estou fazendo com tranquilidade. Então, isso são pontos específicos para você ir avaliando, acompanhando essa evolução, né? E esse acompanhamento de evolução que vai fazer você ter mais consistência. Vai te ajudar a ir cada vez motivando mais para poder continuar buscando seus resultados. Então, tem várias formas de acompanhar essa evolução aí. Então, utilize de várias formas para isso. Não somente da balança, né? Por mais que seu objetivo seja emagrecer, seja perder peso. Então, não acompanhe só da balança, acompanhe mais dados para ir acompanhando esses resultados, tá bom? Evolução, tudo, vai acompanhando, isso vai fazer muita diferença. E os 10 pontos que eu vim trazer para vocês hoje são esses. Espero que abra a cabeça de vocês para vocês ir acompanhando melhor, ajude no dia a dia. E eu tenho certeza, começar a aplicar aqui hoje, né, com uma semana, 2 semanas, vocês já vão ver muita diferença, tanto nos resultados quanto no bem-estar, na performance em si. E trouxe uma frase para vocês hoje, que é: emagrecer é um objetivo, performance é um estilo de vida. Bom, forte abraço para vocês aí. Lembrando, já se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação, que sempre tem conteúdo para vocês. Abraço, valeu, até mais.